Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui diversos planos de saúde para pessoa física e também para empresas. E possui também o cartão Acesso Fácil que você paga apenas R$ 18,00 mensais e tem à disposição mais de 247 médicos aqui de Erechim. Então, Unimed Erechim quando você pensar na sua saúde, e é necessário pensar todos os dias. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. Para viver uma vida equilibrada, Unicred Eleva. Faça uma visita, tome um café e conheça as possibilidades que a Unicred Eleva oferece para você. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da TV Erechim, médico erechinense que futuramente estará com um consultório aqui na cidade de Erechim, mas nós já estamos conversando hoje com ele, que é o Dr. Guilherme Mores, que vai trabalhar na especialidade de cardiologia. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite e vir participar do nosso programa. Regina, bom dia a todos que estão acompanhando a TV Erechim. É uma satisfação poder estar conversando com você aqui hoje. Pois é, você é filho de erechinenses, foi estudar fora e voltou para Erechim. O que te motivou a voltar, clinicar futuramente em Erechim? Perfeito. É uma cidade que eu digo que quem vive em Erechim é apaixonado por Erechim, é uma cidade cativante, uma cidade que está num crescimento constante, né? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui, obviamente, perto da família, de todos os amigos que eu cresci e aprendi a adorar essa cidade. Pois é, doutor. Depois da pandemia, a gente ouviu falar muito da especialidade da cardiologia. Por exemplo, pessoas que depois da pandemia desenvolveram algumas doenças cardiológicas. Tem alguma relação com vacina? Isso é porque a gente mudou um pouco os hábitos? O que a gente entende sobre isso? Perfeito. Então, essa é uma pergunta muito importante e muito relevante para o momento que a gente vive, né? A gente sabe que não só a pandemia afetou diretamente economicamente a população, mas também de maneira importante a saúde, seja ela não só física como psicológica, né? A gente sabe que os períodos de reclusão afetaram muitas das pessoas, aumentaram os índices de depressão, suicídio, ansiedade. E da saúde cardiovascular de maneira
direta e indiretamente. Indiretamente, principalmente por a pessoa, às vezes, fazer uma reclusão maior, redução de taxa de exercício físico, pior alimentar, né? E também associado, obviamente, à doença em si. A gente sabe que o coronavírus, né, o Covid-19, é uma doença altamente trombogênica, então a gente aumentou os casos de trombose, seja por embolia pulmonar, trombose venosa profunda, e também associado a casos de doença diretamente cardíaca, que a gente chama daquelas inflamações cardíacas associadas à doença do Covid. E já não bastasse, né, essa tristeza que foi a pandemia, que nós, graças a Deus, podemos dar a volta, a gente fica com sequelas da pandemia. São sequelas de pessoas que, por muitas vezes, têm mais ansiedade, mais doenças psicossomáticas associadas à doença do Covid, ou até mesmo aquelas sintomas de falta de ar associado ao pós-Covid, pessoas que se sentem mais cansadas após o Covid. Isso é uma coisa que a gente sabe que tem correlação na literatura. Então, a gente vê que essa pandemia machucou muita gente e, obviamente, a especialidade veio um pouco mais à tona, junto com a pneumologia, junto com outras áreas, porque é uma das grandes áreas afetadas pela doença, né? Algumas pessoas só descobrem que tem um problema no coração quando o problema já está instalado, começa a sentir aquela falta de ar, aquela dor no peito. E principalmente pessoas jovens que praticam atividade física. E aí? Perfeito. Isso é um tema que eu digo que é multimodal, né? A gente sempre tem que estar cuidando da nossa saúde de maneira integral desde cedo. A gente sabe da correlação que as doenças têm no momento em que, conforme vai passando os anos, geralmente aqueles fatores de risco que a gente não vai cuidando na juventude, eles vão se agravando, vão instalando doenças que mais para frente podem se mostrar problemas cardiovasculares. O mais clássico que todo mundo conhece, um infarto do miocárdio, eventualmente algumas arritmias que podem também acontecer por conta disso. E a gente tem que desde cedo estar acompanhando esses fatores de risco para que a gente possa prevenir a doença cardiovascular. Mais importante do que tratar a doença já instalada é a gente prevenir novas doenças, né? Alguma pessoa ela pode, de repente, lá nos seus 50 anos, sentir aquela dor no peito, fazer um exame e descobrir que essa dor, ela teve, esse problema que ocasionou essa dor, teve a vida toda. Algumas doenças acontecem assim, cardiológicas? Perfeito. Então, citando, por exemplo, o infarto, aquilo que a gente sempre cita, né? A gente sabe que isso é uma progressão de uma plaquinha de gordura, a maioria dos casos dentro do coração, nas artérias do coração, e essa plaquinha geralmente não cresce de um dia para o outro, ela vem progressivamente crescendo ao longo dos anos, até que em um certo momento ela fica de um tamanho insustentável ou até mesmo rompe e leva ao infarto propriamente dito. Então, às vezes, não é incomum o paciente, eu nunca senti nada a vida inteira e do nada eu infartei. Isso é possível sim de acontecer. Então, às vezes, descobre só na hora que dá o problema, né? Algumas pessoas ainda, eu digo, de certa forma, têm, bem entre aspas, né, tem a sorte de começar a ter sintomas sem ter infartado, e aí dá tempo, às vezes, a gente evitar uma catástrofe maior, como é o infarto, né? Essas ondas excessivas de calor que a gente tem vivido os últimos dias, pode afetar o nosso coração? Pode afetar no sentido da gente poder ter sintomas relacionados à onda de calor. O paciente pode fazer hipotensão transitória, fazer aquelas baixas de pressão, isso leva a episódios de tontura, mal-estar, né? Diretamente o calor afetar o coração seria em temperaturas extremas mesmo, né? Mas não relacionado a isso, né? Obviamente que também a pessoa desidrata mais, piora essa hemodinâmica do paciente por conta do excesso de calor, né? Então é um dos fatores que a gente tem que estar cuidando, e obviamente manter uma hidratação é essencial para uma saúde diária. Nos últimos tempos, o setor de hemodinâmica, que faz parte da cardiologia, ele tem tido muito trabalho. Perfeito. É muito normal, assim, diariamente ou semanalmente, a gente escutar alguém que precisou colocar aquela famosa molinha. Em que casos o paciente precisa colocar essa molinha? Perfeito. Então, isso vai depender muito da situação do paciente, mas o que a gente acaba vendo é que nem eu comentei, essa obstrução das artérias do coração com plaquinhas de gordura, chegando em níveis críticos, ou eventualmente a pessoa que já infartou, precisa ser colocada essa molinha em alguns cenários, e em alguns casos vai precisar até mesmo de cirurgia cardíaca, mas graças a Deus, com a evolução da hemodinâmica, a gente cada vez faz procedimentos menos invasivos para que a gente consiga resolver esse problema. Então, a molinha geralmente vai entrar o nome correto, o stent, né, o stent farmacológico, né? A gente acaba colocando em pacientes que estejam fazendo uma evolução aguda de um infarto, de uma dor no peito mais típica, ou até eventualmente em pacientes que foi descoberto antes mesmo de dar o problema, pode ser necessário eventualmente fazer o uso do stent. Essa repetição, colocou hoje um stent. Daqui a 2 anos,
coloca outro stent. Não seria melhor, de repente, o paciente fazer uma ponte safena e resolver o problema? Perfeito. Então, esse é um tema que é muito debatido, muito em voga hoje em dia, especialmente com o crescimento da hemodinâmica. Parece-se haver uma tendência a fazer menos pontes de safena, pontes de mamária, que seriam, né, a gente criar um caminho novo para o sangue percorrer, né? Mas isso é muito situacional. Pacientes que às vezes possuem uma situação desfavorável ao colocamento da molinha, isso fatores técnicos, locais, do cateterismo, que talvez sejam desfavoráveis a fazer o stent, talvez precisem fazer a ponte de safena. Pacientes, por muitas vezes, com uma lesão muito grave ou muitas lesões, possivelmente seja mais benéfico a gente estar fazendo uso da cirurgia, da ponte de safena, né? Especialmente aquele paciente talvez mais diabético, o coração um pouco mais fraco, os estudos tendem a mostrar um benefício maior a gente talvez seguir por essa linha cirúrgica. Em alguns casos a gente vai optar pela via hemodinâmica, o stent, e em alguns casos a gente vai optar pela cirurgia cardíaca de revascularização, que seriam as pontes, né, que a gente fala. Então, a depender do caso do paciente, nós vamos escolher uma modalidade ou outra. E em alguns casos a gente fala também até sobre transplante cardíaco, mas isso obviamente em situações bem selecionadas. Pois é, doutora, para o nosso telespectador entender, qual a diferença de colocar o stent, que é um procedimento rápido, a pessoa no outro dia já está em casa, e fazer aquela abertura no peito que vai levar muito tempo, às vezes, para ele se restabelecer novamente? Perfeito. Então eu gosto de fazer, de certa forma, uma comparação, né? E eu gosto que às vezes essa parte anatômica, essa parte teórica é difícil para a população entender. E o exemplo que eu gosto de dar para as pessoas é o seguinte: imagina que nós temos uma BR, uma rodovia com 3 faixas. A plaquinha de gordura que obstrui é como se nós tivéssemos tido um deslizamento que obstruiu 1, 2 ou até mesmo, em alguns casos, as 3 faixas da BR. O que a gente pode estar fazendo é eu fazer o quê? Eu tentar entrar nessa BR e tentar limpar esse deslizamento, que seria o stent. A gente entra e abre o caminho de novo, que já é o caminho. E a cirurgia é como se a gente fizesse um novo caminho. A gente fizesse uma ponte, literalmente uma ponte, por cima do deslizamento e fizesse um caminho novo. Então, a gente mexer num caminho que já está previamente machucado, existem riscos e benefícios. E a gente fazer uma ponte nova também existem seus riscos e benefícios, né? Então, o cateterismo, ele entra, e a angioplastia, que é colocar o stent, obviamente, tem seus benefícios, porque é minimamente invasivo, a gente tenta entrar e já colocar o stent ali e tentar minimizar os impactos sobre o corpo nesse sentido, mas em alguns casos a gente sabe que no longo prazo, talvez você fazer um caminho novo, talvez seja melhor. Então, dependendo, que nem eu falei, selecionando o paciente certo, com essas condições, nessa anatomia, talvez vai ser melhor para o paciente fazer uma cirurgia cardíaca de revascularização. Em alguns casos a gente vai fazer, o cateterismo entra muito bem indicado, especialmente no infarto agudo, aquela paciente que está infartando agora, o cateterismo se mostra essencial, porque ele consegue já entrar lá e já resolver aquele problema, né? Verdade. Você falasse sobre o transplante. A gente sabe que hoje o Brasil, ele tem uma fila de espera muito grande para vários tipos de transplante. Em que caso se coloca o paciente nessa fila de transplante e a média de tempo aí para conseguir receber um órgão novo? Então, a média, na verdade, vai ser muito variável. É claro que a fila obedece a um critério de gravidade, obviamente, existem pacientes que existem critérios de exclusão para transplante, eles não conseguem entrar na fila de transplante, apesar de ele ter indicação, mas ele tem uma contraindicação ao transplante, isso é outro problema, né? E a gente entra num problema que a fila é grande, mas por quê? Porque muitas vezes, para você receber um coração, você tem que ser compatível com o doador daquele coração. Então, isso também, obviamente, atrasa, por muitas vezes, algumas pessoas recebem mais rápido, algumas de maneira mais demorada, até por uma questão de compatibilidade, né? E, obviamente, existem pessoas que às vezes estão ali no limite para entrar na fila, não, e a gente tenta cada vez tentar ao máximo o tratamento clínico antes, obviamente, de necessitar um transplante. Então, é uma coisa muito variável, vai de como for a evolução do paciente, como for, se ele é compatível ou não com o órgão doador. Quando a gente fala de transplante de coração, existem algumas regras, claro, como você falou aí do fator idade, mas também existe a urgência do órgão ser novamente implantado, né? Perfeito.
Então, em alguns casos, a gente vai ter que abreviar essa doação, ele entra como prioridade na fila de transplante, visto que a sobrevida na condição atual do paciente é mais curta. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, um coração muito fraco, que não tenha mais como a gente otimizar esse tratamento, por vezes vai entrar na fila de transplante. Mas até lá ele tem uma certa sobrevida, ele aguenta um certo tempo. Agora, uma pessoa com uma condição mais aguda, um caso mais grave, que talvez só consiga dar a volta mediante um transplante, que está em um ambiente de intensiva, talvez precise abreviar. E isso, então, é por isso que a gente fala sobre a lista de prioridade, né? Então, priorizar o transplante nesse cenário. Pode acontecer rejeição? Pode, sem dúvida, tem pacientes que não aceitam. E, obviamente, quando a gente transplanta qualquer órgão, a gente tem que estar conversando sobre imunossupressão, sobre medicamentos para que o corpo não rejeite isso. E não só isso, um paciente que está mediante um transplante e usando imunossupressores está mais propenso à infecção, está mais propenso a complicações. Então, por mais que seja um cenário de milagre, que a gente consegue fazer um transplante, também ele tem todas as suas peripécias e seus entraves que a gente tem que tomar o cuidado e estar na mão aí do especialista para poder auxiliar o paciente. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente já retorna conversando aí sobre esse setor de cardiologia que cada vez mais a gente precisa procurar o nosso cardiologista mais cedo. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica que possui excelentes equipamentos aí e possui também a ressonância magnética de 3 Tesla, que você pode fazer seus exames aí utilizando a inteligência artificial. E o Master Supermercados que cuida da sua alimentação. Para a gente ter uma saúde do coração, uma saúde integral, completa, saudável, a gente precisa ver o que põe no prato e começa lá no mercado quando a gente escolhe os nossos produtos. E o Master se preocupa com a sua saúde, sempre oferecendo produtos de excelente qualidade. E também a Santa Essência Farmácia de Manipulação, que já está no mercado há 26 anos, cuidando da sua saúde através de produtos manipulados. Nós estamos falando hoje sobre a cardiologia com o Dr. Guilherme Mores. Doutor, quando você fala aí de pacientes que fizeram o transplante, eles têm que se adaptar a uma nova rotina de vida. Isso quer dizer que, de repente, aquele paciente que toma remédio para diabetes, toma remédio para um outro problema, vai ter que ter uma conversa com
os profissionais de todas essas áreas para achar um meio de uma medicação não prejudicar a outra? Perfeito. Isso é um problema muito grave de saúde que a gente lida, né? Que é aquele paciente de polifarmácia, né? Sim. Aquele paciente que tem que usar muitas medicações e não só gera um problema de você usar várias medicações, mas a interação entre os remédios e complicações entre isso. Então, o paciente pós-transplante, obviamente, vai estar usando diversas medicações, muito provavelmente porque o problema que levou a precisar do transplante cardíaco são problemas usualmente crônicos, problemas que ele precisa de medicação para controle desses problemas e, consequentemente, ele vai ter que estar utilizando várias medicações. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque as pessoas tendem a se automedicar cada vez mais, o acesso à farmácia é fácil, então você ter esse contato com o seu médico de maneira próxima e, obviamente, dentro das mais diversas especialidades, seja pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, entre todas as áreas, obviamente, da medicina, o paciente transplantado tem que ter um cuidado maior e mais amplo para que a gente possa otimizar o tratamento das condições que levaram a ele a precisar do transplante e, obviamente, minimizar a interação entre os remédios para que não dê problema usar esse remédio com esse e minimizar também os efeitos colaterais dos remédios, que é uma coisa que também pode gerar, ser prejudicial à vida da pessoa que está usando tanta medicação. E a nossa pressão? Qual é a influência que ela tem diretamente no nosso coração? Perfeito. Então, a gente sempre conversa sobre a pressão arterial, ela é essencial à vida. Então, primeira coisa, nossa, a pressão alta, a pressão baixa é pior do que a alta, a pressão alta é pior do que a baixa. Isso tem que ter muito cuidado para a gente falar sobre isso, não é um assunto tão simples, né? Mas a pressão arterial, eu sempre digo que é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular, especialmente o infarto, o acidente vascular encefálico, o AVC, né? Fator de risco para outros problemas, como aneurisma, dissecção da aorta, para doenças extremamente graves. Então, quando a gente conversa sobre hipertensão arterial, e classicamente as pessoas que procuram o cardiologista são pessoas com pressão alta, né? Então, a gente fala sobre aquela velha norma, o 12/8, a pressão que todo mundo procura, né? O 120/80, né? A gente tem que estar regulado para a gente ter uma pressão dentro dos limites da normalidade. E uma coisa que eu gosto muito de conversar, especialmente para a educação da população, existem maneiras de a gente aferir essa pressão arterial. E a pessoa tem que estar ciente disso, porque às vezes ela está querendo, eu tenho que procurar ajuda rápido porque eu estou com a pressão alta, E às vezes a pessoa só está fazendo uma aferição inadequada da pressão. Então, eu sempre dou um exemplo prático, que é o que você não pode aferir, por exemplo, a pressão de pernas cruzadas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, pode alterar o valor da pressão. Estar aferindo, obviamente, sem ter ingerido café ou qualquer tipo de substância ativa dentro dos últimos 30 minutos, às vezes 1 hora. Uma pessoa que fumou e já foi aferir a pressão também pode estar alterando a pressão arterial. Fez alguma atividade física, a pressão normalmente vai subir mediante uma atividade física, então a pessoa tem que ter esse cuidado, não é porque a pressão está alta fazendo exercício que isso é um problema, então são coisas diferentes. Pessoa que passou por um estresse emocional muito grande, lidou com um estresse muito grande no serviço, ou a perda de um familiar, um estresse emocional muito grande, a pressão vai subir transitoriamente e não necessariamente a gente vai precisar medicar. Isso são situações corriqueiras do dia a dia que a gente vai fazer um controle, tratar o problema que levou àquela elevação da pressão transitoriamente. Mas em casos de pessoas que pressão sustentadamente alta, né, geralmente acima dos 140/90, em alguns casos selecionados 130/85, a gente vai estar pensando em medicar esse paciente para controlar a pressão, para que a gente possa prevenir outras doenças renais, cardíacas, neurológicas. Outra doença aí que preocupa muito as pessoas é o colesterol. A Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem mudado lá os parâmetros do que é aceitável. Por que essa mudança? Perfeito. Então a gente sabe que existem metas, a gente chama de metas objetivos de alvo de colesterol, para que a gente possa prevenir a doença arteriosclerótica, que é a grande doença causadora do infarto. Então, a gente sabe que na gênese daquelas plaquinhas de gordura dentro do coração, das artérias, a gente sabe que o colesterol tem um papel fundamental nisso. Então, a gente sabe que se a gente reduzir o nível de colesterol, a gente consegue reduzir a progressão e até mesmo o surgimento de doenças cardiovasculares. E aí eu chamo a atenção da população para isso, que é valores de exame. Eu fui e fiz um exame do meu colesterol e o meu colesterol deu que não está alto.
mas ele não está conforme o limite do laboratório. Mas será que para o seu perfil, para o seu tipo de pessoa, para a sua idade, para as suas condições, ele está realmente no nível adequado? Eis a importância do profissional que está avaliando esse paciente. Então a gente sabe que existem metas de colesterol para cada perfil de paciente. Quanto maior o seu risco cardíaco, menor é o colesterol que eu quero que essa pessoa tenha. E obviamente entra o papel das medicações, de uma alimentação correta, da atividade física, para que a gente possa reduzir esses níveis e prevenir eventos como o infarto. Ultimamente, na maioria dos congressos de cardiologia, um dos assuntos que vem a debate é a obesidade, principalmente em crianças. Perfeito. Precisamos olhar isso com cuidado? Com muito carinho, com muito cuidado. A gente sempre diz que educar e cuidar de uma criança vai muito além de você dar tudo que uma criança quer ou precisa. Vai de você educá-la para ter uma vida saudável, educá-la para entender a importância dos cuidados diários. Então, quando a gente fala sobre obesidade, por que a obesidade é o grande problema em voga? Porque a gente sabe que os outros problemas estão associados à obesidade. Então, o paciente que é obeso, ele piora a qualidade do sono, ele tende a desenvolver mais diabetes, tende a aumentar a pressão alta, né, tende a fazer o que a gente chama de apneia do sono, que é uma doença também muito em voga atualmente, que a gente sabe um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares. Então, quando a gente trata a obesidade como um todo, a gente não está tratando um problema, a gente está tratando todas as condições associadas à obesidade. Então, aquela coisa da gente cuidar do corpo e entender ele no dia a dia, nos cuidados alimentares, o exercício físico tem uma importância, porque eu não estou prevenindo um problema, eu estou prevenindo mais de 20, 30 problemas associados à obesidade. Uma dúvida que a população tem, e às vezes a gente esquece de conversar com os cardiologistas, é por que o coração é um órgão que não desenvolve o câncer? Isso, então apesar de a gente saber sobre isso e ter essa noção, a gente tem uma correlação muito estreita com o tipo de célula associada à célula do coração. Uhum. Então existem cânceres cardíacos. É uma coisa incomum, mas existe. Sim. Né? A gente sabe que a progressão das doenças oncológicas segue um perfil individual, obviamente, e até às vezes um perfil genético familiar. E aí você tem favorecimento a surgirem tipos de cânceres. Né? Então, obviamente, poucas pessoas, por exemplo, escutam falar sobre câncer em células musculares, células do músculo. Verdade. Né? Então, o que o coração é? O coração é um músculo, né? Então ele é uma célula que geralmente a gente não escuta falar tanto sobre cânceres cardíacos, mas existem, apesar de serem menos comuns. Então a gente acaba ouvindo muito dos outros porque a prevalência das outras doenças neoplásicas são maiores, mas sim, existem cânceres cardíacos. Umas pessoas precisam aí tomar remédio para colesterol, para pressão, para diabetes, esse bolo de remédios aí para se manter saudável. Uhum. A gente tem alguma forma de mudar esse conceito de que precisamos viver sempre se medicando? Perfeito. Isso é um tema muito interessante, porque quando a gente fala isso, é um assunto que particularmente eu adoro debater sobre prevenção cardiovascular. Quando a gente chega ao ponto de usar uma medicação, é porque às vezes o problema já está instalado e eu preciso tentar segurar esse problema para que ele não progrida. E em alguns casos, a situação que levou você a ter esse problema é reversível. Então, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, com obesidade, pode estar desenvolvendo pressão alta, que em revertendo isso e perdendo peso, pode até mesmo suspender o remédio antihipertensivo. Né? Então, a gente sabe que existe essa correlação. Algumas pessoas têm, por exemplo, a hipertensão primária, que as pessoas tendem, de maneira genética, a desenvolver a pressão alta. E a gente acaba tendo que controlar essa pressão com medicamento. E, infelizmente, a pessoa, mesmo que tome todos os cuidados, ainda vai precisar da medicação. Então, não é que é um problema tomar um remédio. Eu sempre digo, remédio é porque a gente quer que dê mais saúde, que dê mais condição, que controle os problemas que, às vezes, a gente, infelizmente, mesmo com todos os cuidados, a gente não tem como evitar. Quando a gente fala sobre cuidados e prevenção cardiovascular, uma coisa que as pessoas estão cansadas de ouvir, mas com toda razão os médicos sempre falam, exercício e alimentação são extremamente importantes. Verdade. Mas eu gosto de, talvez, a gente conversar um pouquinho sobre coisas que as pessoas usualmente não falam e é muito importante. E eu falo para quem está ouvindo a gente. Além do exercício e alimentação saudável, ser feliz é importante para você diminuir o risco cardiovascular. Então, fazer coisas que lhe agradem, obviamente que não afetem a sua saúde ou não façam mal às outras pessoas, são coisas extremamente importantes para uma longevidade.
dados que são interessantes. Tocar no assunto aqui também, a gente sabe que, por exemplo, pessoas que têm cachorro morrem menos do coração. Pessoas que praticam atividades que envolvam raquete, então ping-pong, tênis, pádel, beach tênis, são modalidades que estão comprovadamente associadas a uma longevidade. Então, quando a gente fala sobre dormir bem, é essencial para uma saúde, dormir as horas necessárias que o seu corpo pede. Sim. Então, aprender a gente ouvir o nosso corpo é uma das coisas talvez mais importantes no dia a dia. Então, a gente saber que, eu durmo 6 horas, eu estou bem, tá, mas eu preciso de 8 horas. Talvez você precise de 8 horas, a gente tem que respeitar o nosso corpo. Quanto mais a gente ouvir o nosso corpo falando, melhor vai ser a nossa saúde. E às vezes a gente precisa de um médico para dizer, olha, teu corpo está me dizendo isso, que a gente não consegue ouvir, né? Verdade. E o hábito de tomar água também faz bem para o coração. Essencial, essencial. Eu sempre converso, tocando no assunto da água, é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta aquele idoso que eu tenho labirintite. Muitas vezes a tontura no idoso está associada a um quadro de desidratação. E aí as oscilações, aquela pessoa que às vezes levanta um pouco rápido da cadeira, já dá uma tontura, por vezes está associado a uma baixa ingesta hídrica. E o que a pessoa precisa não é um remédio para uma labirintopatia, mas sim às vezes hidratar um pouco melhor. E obviamente todos os benefícios que a água traz, ajudando a parte da função renal, mantendo a pessoa, inclusive a ingesta de água ajuda a perder peso. Então, a ingesta de água é essencial. Não adianta, a gente só está vivo porque a gente tem água e não é à toa que o nosso corpo é 70% água, é porque precisa dela mesmo, né? Nós jovens, a gente tem às vezes o hábito de se envolver em atividades físicas um pouco radicais, às vezes sem buscar um suporte médico para saber se realmente a gente pode. Todo jovem precisa procurar um cardiologista aí, se quer se aventurar aí dos esportes mais radicais? Perfeito, muito bem lembrado. Então, de maneira geral, pensando numa evolução, numa saúde, a prática de esporte é essencial, mas a prática com segurança. Se você apresenta algum sintoma que possa sugerir uma doença cardiovascular ou algum sintoma que você precise investigar, procurando talvez um clínico ou por vezes até mesmo diretamente o cardiologista, você tendo algum sintoma, aceleração no coração, dor no peito, falta de ar, talvez valha a pena, antes de você iniciar atividades físicas, investigar a causa desse problema, para que você não se submeta a um esforço extenuante ou às vezes exacerbado, colocando a sua saúde em risco. Então, pessoas que já tenham sintomas, de maneira ideal, devem procurar o atendimento médico antes de iniciar atividades físicas, especialmente as mais intensas. Agora, a pessoa que sempre foi saudável, nunca teve nenhum sintoma, que tem desejo de iniciar uma atividade leve, moderada, a gente sabe que tem uma certa segurança para começar de maneira independente, mas para pessoas que procuram ser atletas de alto desempenho ou atingir mesmo o nível profissional, sempre recomendado fazer avaliação cardiológica antes de iniciar. A gente sabe que existem doenças cardíacas silenciosas que estão associadas a, por exemplo, uma maior mortalidade em fazendo exercícios mais intensos. A gente sabe de casos de jogadores de futebol com doenças cardíacas que, de maneira fatal, até durante um jogo, evoluíram a óbito. Então, sempre que você tiver dúvida ou tem algum sintoma ou vai realizar uma atividade mais intensa, ter uma avaliação cardiológica é essencial. Doutor, obrigada por nos atender e vir aqui à TV Erechim. Eu tenho certeza que daqui uns dias a gente vai contar com o teu atendimento aqui na nossa cidade também. E já fica o convite aí para as pessoas acompanharem o doutor daqui uns dias, né, doutor? Com certeza. E eu sei que o senhor deve estar cansado, saiu de um plantão e veio nos atender. Então, muito obrigada, sucesso, e eu tenho certeza que a comunidade de Erechim vai te receber de braços abertos, porque precisamos de profissionais bons e comprometidos. Já temos uma série de profissionais assim, e um a mais vem para somar. Perfeito, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer poder conversar contigo, com toda a população que está ouvindo a gente. E por que não começar a cuidar da saúde hoje? Não deixe para amanhã, que você pode começar hoje. Então, às vezes, um profissional é aquele pontapé inicial para você poder ter uma vida de longevidade e, obviamente, muita felicidade e muita saúde. Muito obrigado. Verdade. Nós agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam e aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados e a Santa Essência Farmácia de Manipulação.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.